autor de 9 livros na área de avaliações de bens, avaliação ambiental, avaliação de imóveis rural. Carlos Arantes é mestre em engenharia de transações e valoração pela Politécnica de Valência, na Espanha, e é especialista em gestão de programa de reforma agrária e assentamento, especialista em solos e meio ambiente, especialista em georreferenciamento de imóveis rurais, também membro do IBAP e professor de diversos cursos de pós-graduação e mestrado, como do IBAP, da Universidade de Valência, na Espanha, do curso de pós-graduação do Mackenzie IBAP e do IMBEC Unip. Com a palavra, o nosso convidado de hoje, seja muito bem-vindo, engenheiro agrônomo Carlos Arantes. Boa noite a todos. Agradeço inicialmente ao CREA, DF, na pessoa do seu presidente, doutor Pedro Assad. Agradeço ao doutor Gilberto Campos, secretário do CREA-DF, amigo de longa data. Tá? Agradeço também aos doutores Wellington e André, companheiros, parceiros aí de trabalho, tá? e a todo o sistema CONFEA-CREA, que sempre vem nos prestigiando e que sempre vem lutando para cada vez mais melhorar as qualidades de trabalho dos profissionais da nossa área. Nós... Tá visível, Gilberto? Tá, ok. Ok, perfeito. Nós vamos falar um pouco para vocês do mercado na área de perícia agronômica. Como o doutor Gilberto disse, eu atuo a nível Brasil e América Latina e Espanha com essa área, tanto de avaliações e perícias, na parte de engenharia legal. É um mercado interessante, é um mercado dinâmico, é um mercado com muitas oportunidades. E poucos profissionais da área de agronomia têm conhecimento, porque por inúmeras vezes não é matéria nas faculdades. E com isso, o que acontece? Deixamos de ter diversas oportunidades de trabalho para inúmeros colegas. Evidente que o treinamento do profissional dessa área é constante, ele é uma constante, não para. O profissional dessa área tem que ter conhecimentos na área do direito, na área de engenharia e diversas outras áreas e atividades para um bom trabalho a ser executado. Mas como nós sabemos onde podemos atuar, o que podemos atuar, no que podemos trabalhar? Bom, nós temos resoluções do sistema CONFEA-CREA, em especial eu vou citar para vocês a resolução CONFEA-CREA 218, que fala de desempenho de atividades e seus serviços afins e correlatos para o engenheiro agrônomo, onde nós temos aqui serviços afins e correlatos, atividades do 1 a 18, nós temos aqui elencados e destacados principalmente a atividade 13, estudo de viabilidade técnica e econômica, onde nós, na área de engenharia legal, estudamos a possibilidade de implantação de um determinado empreendimento ou análise desse empreendimento para o sucesso dele, as taxas internas de retorno, as viabilidades todas. Atuamos fortemente na parte de assistência, e não é assistência técnica como nós aprendemos nos bancos escolares, e sim assistência técnica judicial e extrajudicial, não no plantio e colheita, mas sim na solução de problemas em que os proprietários rurais, os parceiros, os parceleiros rurais, eles têm no desenvolvimento de suas atividades dioturnamente. Como atividade 6 ainda nessas atribuições, nós temos a vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico. A perícia e a avaliação são ferramentas, juntos com a vistoria, são ferramentas previstas no Código de Processo Civil para uma boa atividade de suporte a uma decisão
de um juiz em uma sentença, quando se trata de matéria técnica. E os juízes procuram e precisam, isso em uma grande gama e diversidade de processos judiciais, de profissionais bem treinados, com bom conhecimento na área, para assessorá-los. Daí seria fácil para eles poder, com base num laudo bem elaborado, bem redigido, muito bem fundamentado técnica e legalmente, prolatar a sentença. A Lei 5194 de 66, ela também traz como atividades e atribuições profissionais do engenheiro e do engenheiro agrônomo estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias e pareceres, além de divulgação técnica. O que seria essa divulgação técnica? Livros, artigos científicos, teses e tudo mais. Os engenheiros agrônomos ainda poderão exercer qualquer outra atividade que, por sua natureza, se inclua no âmbito de suas profissões. Ou seja, você tem sua grade curricular, na grade curricular você já tem no que você está habilitado a trabalhar. Tá? E naquelas outras atividades paralelas à sua formação, também você vai poder atuar em áreas judiciais e extrajudiciais. Eu falo na questão judicial porque nós desenvolvemos trabalhos hoje em mais de metade dos estados do país, enquanto peritos judiciais. Sou nomeado em 66 comarcas Brasil afora. Ou seja, eu moro aqui no interior de São Paulo, uma cidade chamada Araçatuba, atuo no Piauí, atuo no Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, atuo no Amazonas, no Acre, Rondônia, só nunca atuei no Amapá e Roraima. Então, é um Brasil enorme e com carência de profissionais, tanto que tem que buscar profissionais do Sul para atuar em outros cantos e tudo mais. Estudos, plantas e outros trabalhos também são necessários nessa área de engenharia legal, especialmente quando vamos fazer produções técnicas em levantamentos geodésicos em geral. Nós temos inúmera necessidade desse material. Como necessidades básicas para atuação nesta área, nós temos principalmente a habilitação profissional. Ela é obtida unicamente através de sua formação acadêmica. Infelizmente, nós vimos sendo disponibilizados na internet e tudo mais, ofertados na internet, inúmeros cursos que te prometem transformar em perito judicial da noite para o dia, mas vocês devem ter a consciência de que você não é perito judicial, você está por ocasião de uma nomeação temporária em um determinado e específico processo. O treinamento constante, aprimoramento, conhecimento, através de cursos, congressos, seminários, livros, publicações técnicas, é que faz o profissional um profissional afiado, um profissional que o mercado necessita, aquele profissional com substância, com conhecimentos em volume necessário para atender às necessidades dos seus clientes. Temos ainda a questão de conhecimentos específicos obtidos através de pós-graduação, mestrado e doutorado. Esses conhecimentos específicos nos trazem conhecimentos necessários para uma maior gama de atuação dentro da sua área, tanto judicial como extrajudicial. O conhecimento não ocupa espaço. Dizem que o Winchester que nós temos dentro da nossa cabeça, ele não tem possibilidade de lotação em hipótese alguma. Então, adquirir conhecimento através de treinamento constante e junto com sua habilitação profissional, a tendência é que você seja um profissional de linha, um profissional de frente, com qualidade, com informação necessária para atingir as necessidades específicas dos seus clientes. Mas o que é a engenharia legal que eu estou falando para vocês até agora? É uma parte da engenharia que atua na interface
técnico-legal envolvendo avaliações de toda espécie de perícias relativas a procedimentos judiciais. Bom, nós temos dentro dessa slide que nós estamos passando para vocês uma ligação, uma interligação entre a questão judicial e extrajudicial, os trabalhos judiciais e extrajudiciais, frente aos tribunais estaduais e federais ou procedimentos administrativos. Então, nós temos as avaliações e perícias. Em procedimentos administrativos, nós temos autuações, autos de infração ambiental, por exemplo. Tá? Nós temos fiscalização tributária do Imposto Territorial Rural, fiscalização tributária do Imposto de Renda, de ganho de capital, de aumento de capital, isso daí de pessoas físicas, de pessoas jurídicas. Mas você é engenheiro agrônomo e você vai atuar, por exemplo, na análise de uma empresa. Sim, isso não tem um impedimento legal que eu não possa trabalhar numa uma análise de fluxo de caixa. Isso é matemática financeira. Isso está dentro dos meus conhecimentos acessórios que eu tive na minha graduação e que eu obtive também em minhas especializações. As avaliações é um mercado fantástico que existe. Todos os dias nós temos iniciados aí processos judiciais de avaliação de bens para diversas finalidades, onde nós buscamos atribuir valor a determinados bens e serviços com base em metodologias específicas. Hoje nós temos uma família, nós chamamos de família ABNT, que é a família 14653, onde ela vai do número 1 até o número 7, e que traz especificações normativas necessárias para o trabalho de avaliações técnicas, tanto em imóveis urbanos, imóveis rurais, bens históricos, meio ambiente, empreendimentos, maquinários, entendeu? Então, essa família de normas, ela traz a normatização, a padronização e oferta metodologias para serem aplicadas em cada uma dessas áreas de trabalho. As perícias, por sua vez, elas procuram identificar ações ou fatos que possam ter dado origem ou que darão origem a um dano. Isso depende, se nós formos trabalhar com uma perícia ambiental ou com uma perícia civil, tá? A perícia ambiental vai tratar a partir da teoria do risco integral, vamos analisar a possibilidade de dano. Na perícia civil, nós iremos analisar o dano em si. Tá? Então, é um mercado pujante, é um mercado enorme, é um mercado que o volume de profissionais que existem nele hoje não são suficientes para suprir, especialmente em alguns rincões do país. Na área ambiental, com relação a perícias, nós temos perícias em degradação, poluição de recursos naturais, perícias em intervenção ou ocupação irregular em áreas ambientais, unidades de conservação, área de preservação permanente, reserva legal, áreas verdes, em desmatamento, abates de exemplares isolados ou em bloco, em áreas rurais ou urbanas, a degradação ambiental em si, em se tratando de áreas minerárias ou por exploração mineral, extração de cascalho, movimentação de areia, retirada de areia de aluvião e tudo mais, de argila para fazer tijolo, degradação por negligência, insuficiência ou deficiência de serviços públicos. Sim, por incrível que pareça, temos essa linha de trabalho também, onde que no nosso município nós podemos ter deficiência ou insuficiência de serviços públicos que poderão causar danos, sendo esses danos patrimoniais, ambientais, pode ser uma gama enorme de danos. Poluição sonora, esse tem um volume de ações impressionantes no mercado hoje com relação a incômodo por poluição sonora. Poluição do ar, do solo, de águas, degradação de bens do patrimônio histórico ou cultural, como pichação de estátuas ou própria destruição, degradação dessas estátuas, de qualquer monumento, né, de praças e jardins, canteiros e tudo.
a poluição e degradação ambiental acidental efetiva ou risco de ocorrer, onde nós temos aí, no caso das perícias na área ambiental, a valoração econômica, que representarão, então, valores pecuniários, e a valoração de amplitude ou intensidade, ou ainda magnitude, onde analisaríamos, ou analisaremos, no caso de uma perícia judicial, tá? Como ocorreu, quando ocorreu, quem deu origem, qual a amplitude desse dano, por quanto se perceberá esse dano ainda, se esse dano poderá ser retornado à qualidade ambiental, se ela poderá ser retornada ao status quo anterior. Quando nós analisamos sob a ótica ambiental, nós analisamos a variação da qualidade ambiental. Tá? E na área de agronomia, inúmeros danos, como deriva de defensivos, pragas e doenças, quebra de produtividade, incêndios rurais, falhas de plantio ou de estande em geral, análise e revisão de contratos agrários. Isso é uma coisa que é um mercado que a gente entra firme e forte, porque, lógico, existem os nossos colegas advogados que fazem inúmeros contratos, mas a grande parte dos contratos agrários que nós estamos analisando hoje, o que nós temos de contratos? Contratos agrários que não seguem o Estatuto da Terra, que não seguem o Código Florestal, entendeu? E que não têm as previsões mínimas para defender uma ou outra parte. A discussão sobre posse de divisas, limites, medidas, isso daí todo dia tem uma cerca, que nós chamamos uma cerca que anda, né? Uma porteira que se movimenta, né? Um gado que não tem cerca que o segure. Então, essas questões são muito interessantes e nós temos um volume muito grande de processos nessa área. Tecnologias, georreferenciamento, agricultura de precisão, drone, Vante, evolução pecuária, processos de evolução pecuária para discutir contratos. Olha, eu dei um gado em parceria, ele deveria me devolver em bezerro, não me devolveu em prazo hábil, quanto eu tenho para receber hoje. Falha na prestação de serviços, contrata uma empresa para fazer preparo de solo e plantio, tá? De uma lavoura para mim, esse serviço é mal feito. Tá? Construções, maquinários, equipamentos, avaliação, análise e próprias plantas de construções rurais, nós temos essa possibilidade, existe dentro da agronomia essa matéria e essa área de trabalho, e a avaliação desses bens, tá? Maquinários, equipamentos, agroindústrias. Tá? Então, é um mercado realmente muito, mas muito grande. Na perícia ambiental, nós inicialmente começamos com o levantamento dos fatos, com a perfeita mensuração de danos, seus agentes, do local dos fatos, através de roteiros, mapas, croquis, documentos mais antigos, documentos atuais, autuações, documentos da propriedade, o maior volume de informações possível nós teremos que ter acesso para trabalhar muito bem com esse escopo. O histórico do local, para saber se é a primeira vez que houve o dano, não houve o dano, se é reincidente, por qual motivo, se é a responsabilidade aqui, é evidente que ela é objetiva em termos de perícia ambiental, mas se nós temos mais atores envolvidos, e aí nós teríamos uma responsabilidade também solidária e extracontratual. Tá? Os agentes com relação a questões pertinentes aos processos, aos feitos, o embasamento legal, o profissional para trabalhar na área de engenharia legal, ele tem que ter conhecimento o quê? Conhecimento da área de direito também, de legislação. Eu tenho que me formar em direito, eu tenho que ser um advogado? Não, você tem que ter conhecimento das leis e você tem que ler e bem interpretar. Existem inúmeros autores que te trazem códigos comentados, que te trazem inúmeros entendimentos, jurisprudências, doutrinas em que você tem que ficar linkado para ter um fundamento, para ter fundamento de trabalho e tudo mais. Identificação de causas
na perfeita identificação das origens, causa ou causas e efeitos, o embasamento legal, como eu já disse para vocês, e que o perito tenha conhecimento e seja atuante com relação a legislações que envolvem seu trabalho. Na tomada de decisão, o que fazer, quando, como, onde fazer, tá? Então, todas as formas técnicas, as melhores práticas e técnicas agronômicas envolvidas para resolver, dar uma solução ambiental, técnica e prática para essa situação. A questão da tríplice tutela em matéria ambiental, que ela tutelada é protegida de forma administrativa, civil e criminal, onde, às vezes, por vezes, nós temos um proprietário que vem nos falar: olha, eu sofri uma multa ambiental, então eu vou pagar e resolver o assunto. O simples ato de pagar a multa não quer dizer que você resolveu o teu problema. Às vezes você pode até ter agravado o seu problema. Então, a análise de toda a conjuntura que deu origem a essa multa é que vai possibilitar que sejam tomados passos de acordo com a boa técnica e dentro da legalidade, tanto em esfera administrativa, civil e criminal. Por fim, nós temos, em termos de perícia ambiental, a tríplice obrigação, que é a obrigação de não fazer, fazer e dar, onde a obrigação de não fazer é cessar o dano, a obrigação de fazer é recompor o dano, e a obrigação de dar é quando você não tem condições, quando aquele ambiente não tem condições de ser recuperado, aí então você vai dar o que representa dizer fazer um pagamento equivalente ao custo de recuperação a um fundo de proteção ao meio ambiente para ser aplicado em algum outro local degradado e tudo mais. Muito bem. E com relação às avaliações? As avaliações, nós vamos buscar tipos de valor. Não temos valor econômico, valor patrimonial, valor em risco para a cobertura securitária, valor de não mercado ou valor de existência, valor de liquidação forçada, sinérgico especial. O que é valor econômico? Valor econômico nós utilizamos para avaliar empreendimentos, para avaliar culturas, onde nós vamos analisar essa cultura vai ter uma receita daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, trazer a valor presente suas receitas líquidas a uma taxa de juros praticada no mercado e nós vamos, a somatória dessas receitas será o seu valor econômico, de forma bem sintética. O valor patrimonial, às vezes ele é chamado de valor de mercado por alguns autores, por outros autores não, tá? Mas seria o valor de quanto realmente vale aquele seu patrimônio. O valor em risco é aquele justamente para buscar uma cobertura securitária. No caso de um sinistro no meu empreendimento, na minha atividade, eu tenho um valor em risco, é um valor que estaria coberto por essa apólice securitária. Quem faz essas avaliações na área rural? Nós, engenheiros agrônomos. Valor de não mercado, o valor de não mercado, por vezes, ele é entendido como um valor, justo valor, diferente das normas contábeis que trazem outra definição. O valor de não mercado, nós podemos, por exemplo, dizer para vocês o valor de um determinado imóvel, excluído daí o seu passivo ambiental. Tá? Ele não é um valor de mercado, porque às vezes você tem um passivo oculto e o mercado pode não enxergar esse passivo. Valor de liquidação forçada é muito considerado pelos bancos no caso de empréstimo, onde eles fazem análise de valor do seu empreendimento, da sua atividade, da sua propriedade, onde você vai buscar um empréstimo e ele vai dar aquilo em garantia. Então eles pensam, para eu liquidar, para eu vender isso aqui agora, tá? Qual seria o valor que eu oferiria? Então tem fórmulas de cálculo de liquidação forçada e tudo mais. O sinérgico, ele traz combinação de fluxo de caixa de empresas do mesmo segmento, e ainda o especial, que reflete características ou premissas relevantes apenas para um comprador especial. Eu tenho um bem especial.
Então, eu não tenho um bem que eu vá colocar no mercado e eu terei lá 200, 300, 400, 500 possíveis compradores. Não, eu tenho um comprador específico ou um tipo de comprador específico. É um mercado muito mais limitado, fechado, e por isso esses bens têm valores muito distintos, muito diferenciados e, por vezes, muito altos. O objetivo das avaliações, nós temos avaliação econômica, como eu disse para vocês, de culturas, pastagens, reflorestamentos, de imóvel rural como um todo, envolvendo as culturas, pastagens, reflorestamentos, a terra nua, tá? As construções, as edificações, benfeitorias reprodutivas, não reprodutivas. A avaliação da terra nua para fins de tributação do imposto territorial rural ou para fins também de desapropriação, para fins de reforma agrária, que no caso da desapropriação de reforma agrária, as terras nuas são pagas em TDAs, títulos da dívida agrária, e as benfeitorias são pagas em dinheiro. Avaliação de rebanhos, para leilão, para venda, para compra, para garantia, para parceria, de equipamentos e maquinários para compra e venda, para garantia, de agroindústrias, para incorporação, fusão, cisão, dação em pagamento, e inúmeras outras. Como nós veremos aqui, das finalidades. Então, nós temos tipo de valor, objetivo e finalidades. Finalidades que nós temos nas avaliações: compra e venda, a maior delas, onde tem o maior mercado. Fusão, cisão, incorporação entre empresas, troca de cotas, troca de valores entre empresas, dação em pagamento. Eu tenho uma dívida, eu vou dar um imóvel para pagar essa dívida, quanto vale esse imóvel, por quanto eu vou abater essa dívida. Desapropriação, para uma indenização de desapropriação ou de uma servidão realizada por um órgão público sobre aquele seu imóvel. Além das garantias, como nós já falamos para vocês, as garantias bancárias, as garantias de financiamento e as garantias de negócios. Bom, nas avaliações em geral, de forma muito resumida, senhores, nós temos atividades básicas, a finalidade, o objetivo para tipos de valor, então, prazos desses nossos trabalhos, a requisição, análise e documentação, a vistoria de um bem, não existe avaliação sem a vistoria, a coleta de dados amostrais do mercado, a diagnóstico do mercado, comprador, vendedor, recessivo, tá? Como dizemos, mercado alegre, mercado em euforia. Né? Definimos ainda a escolha da metodologia, onde nós temos a previsão na norma técnica BNT 146531, que nos traz os métodos para identificar o valor de um bem e seus frutos e direitos, como o método comparativo direto de dados de mercado, o método involutivo, onde uma situação hipotética deste bem, ele saindo de uma área rural, indo para a urbanização, por exemplo, tem toda uma fórmula de cálculo, um jeito de fazer, de se entender isso daí. O método evolutivo, que, como o próprio nome diz, ele evolui o resultado de somatório dos componentes do imóvel, no caso do imóvel rural, o somatório do valor de sua terra nua com o valor de suas benfeitorias reprodutivas e o valor das suas benfeitorias não reprodutivas, somado aí o ativo ambiental e subtraído o passivo ambiental, vai resultar no quê? No valor total do imóvel. E o método da capitalização da renda, ou simplesmente o método da renda, onde, através de uma receita líquida desse bem, por uma taxa usual do mercado, nós conseguimos calcular o valor desse bem em tempo presente. Temos ainda os métodos para identificar um custo de um bem, que ainda é o comparativo direto de custo. Eu vou comparar o custo desse meu imóvel com de um outro imóvel. Por exemplo, eu tenho uma área próxima à cidade, que é uma horta, né? Então eu tenho esse proprietário, ele quer negociar uma horta, eu posso comparar, eu tenho todos os custos para a implantação dessa horta, para todos os equipamentos, e eu vou comparar com esses outros custos do mercado para compor o valor
valor do meu imóvel já com outras hortas prontas. Ou ainda a quantificação de custo. Eu faço o valor da terra nua desse imóvel e calculo benfeitoria por benfeitoria e somo, então, essa quantificação de custo ao valor de terra nua, o que vai me resultar o valor deste imóvel. Ele pode ser maior do que a média do mercado? Evidentemente que pode. Quanto menor o imóvel, maior é a influência do valor das benfeitorias sobre ele. Temos ainda os métodos para identificar indicadores de viabilidade da utilização econômica de um determinado empreendimento, que é baseado no fluxo de caixa projetado. Projeta-se o fluxo de caixa de uma empresa, através de suas receitas líquidas, num determinado espaço temporal, e aplicada aí uma taxa de juros que seja condizente com aquela atividade. Montado o fluxo de caixa, nós teremos aí analisar condições de analisar a viabilidade econômica de um determinado empreendimento. Vai dar lucro? Não vai dar lucro? Quando é o payback? Quando será o ponto de equilíbrio desse meu empreendimento? No tratamento dos dados amostrais, ainda segundo a norma técnica, basicamente nós trabalhamos com dois tipos de estatística. Estatística clássica, fatores, né, que nós aprendemos no colégio, aí, média aritmética simples, desvio padrão, coeficiente de variação, ou a estatística científica, a inferência, a regressão através de regressão, modelos lineares, lognomiais, polinomiais e tudo mais, além das redes neurais artificiais e análise envoltória de dados, além de outras técnicas, outras formas de fazer o tratamento desses dados. Aí nós vamos ter Monte Carlo, vamos ter multicritérios, vamos ter uma série de outras formas de tratamento. E, por fim, a conclusão do seu trabalho, que de todo esse seu estudo, tanto na área rural propriamente dita, como na área ambiental, ou seja, também na área urbana, o resultado desse estudo, o resultado desse trabalho, de toda essa pesquisa e tudo isso que você desenvolveu, ele conclui-se através de um laudo de avaliação, um laudo pericial de avaliação, onde ele vai agrupar de forma técnica, de forma embasada, de forma comprovada, todos os fundamentos necessários para se chegar ao valor daquele determinado bem ou serviço. O que se exige de um profissional dessa área? Independência. O profissional da engenharia de avaliações pode ser um funcionário de uma empresa pública ou privada, não podendo ser perito judicial quando essa empresa estiver em um dos polos da ação. Isso é fundamento básico. Mas o que é basicamente a independência de um profissional? É ele trabalhar conforme os seus conhecimentos, a sua técnica, a sua ética e a sua lógica, sem influências. O profissional dessa área, ele não pode ser influenciado pelo contratante. Eu quero a avaliação do meu imóvel que vale 1 milhão. Não, o teu imóvel pode valer 1 milhão, como pode valer 12, como pode valer 500 ou menos. Isso nós só vamos saber depois. Mas não existe essa possibilidade da imposição do contratante de um resultado para esse profissional. Essa independência, aliada à possibilidade de trabalho e mobilidade, são fundamentais para o profissional dessa área. Falando de mobilidade, a disponibilidade para viagens, visto que nas nomeações ou atividades são, em boa parte das vezes, fora ou longe de casa. Então, o profissional dessa área, muitos colegas começaram nessa área, falaram, eu trabalho numa empresa, eu faço bico em perícia. Não existe bico, eu trabalho há 35 anos com isso. No começo, lá atrás, durante 5 anos ou menos, eu fiz bico também, eu tinha outra atividade comercial, dava assistência em lavouras e tudo mais, e fazia perícia também, até que um momento eu larguei tudo para lá e fiquei somente fazendo avaliações de perícia, somente na engenharia legal. Ou seja, não existe bico.
existe obrigatoriedade de especialização, de obter conhecimento, de aprimoramento técnico constante, sem possibilidade nenhuma de ser diferente disso. O resumo disso que eu falei para vocês é o seguinte: temos pela frente um mercado deficitário de profissionais bem treinados. Precisamos de bons profissionais. Norte, Nordeste, Centro-Oeste e longe dos grandes centros, nós temos mercado sobrando. Hoje, se vocês analisarem a concentração de profissionais, de agrônomos do estado de São Paulo, é um volume tão absurdo que não tem cabimento. E se você vai para locais mais distantes, rincões mais distantes, você não tem profissionais nessa área. Eu não estou falando profissional de trabalhar com assistência técnica de produção agropecuária, não é isso, são esses profissionais que nós estamos falando. Nós estamos falando de profissionais da parte da engenharia legal, formados para engenharia legal. Você tem muito poucos no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste. Muito pouco mesmo. Tá? Então, se somar assim num estado que nem Goiás, pode até ter mais, mas eu não conheço mais do que 10 agrônomos para o estado daquele tamanho. 10 agrônomos trabalhando nessa área. Pode existir mais, mas é que eu digo, eu não conheço. Como a gente está sempre em congresso, seminário e tudo mais, a gente acaba conhecendo cursos, treinamento, volta e meia a gente faz, tá? Então a gente acaba conhecendo um volume de profissionais muito grandes. Tá? As possibilidades que nós temos nessa área: reconhecimento profissional, respeito profissional, ampliação de sua carteira de serviços, melhora de ganhos. Na parte da agronomia, eu posso tranquilamente dizer a vocês que é uma das melhores remunerações a área de profissionais bem treinados, bem capacitados na área de engenharia legal. Não é chegar e falar, eu vou começar a fazer perícia e vou ficar rico. Se você não estiver com treinamento em dia, se você não estiver habilitado e conhecendo a fundo a sua área, tá, você não vai progredir em nenhum dos ramos da agronomia. Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês de uma forma bem apertada, bem sintética, bem resumida, e espero despertar nos colegas o interesse pela engenharia legal. Aproveito com a devida vênia do nosso presidente Assad, do meu querido doutor Gilberto Campos, para fazer um merchan num curso nosso de avaliação de imóveis rurais, que se realizará de 17 a 21 de agosto, agora totalmente online e com presença do professor ao vivo. O interesse, você entra em contato com a gente, nosso e-mail está aí, nossa homepage está aí. Agradeço novamente a oportunidade pelo CREA, do DF, agradeço na pessoa do doutor Pedro Assad, agradeço especialmente também ao doutor Gilberto Campos pela sua oportunidade e o convite. Um abraço a vocês. Nós que agradecemos, engenheiro Carlos Arantes, né, pela excelente explanação que nos blindou, nós aqui do DF e alguns até de outros estados do país. Dando continuidade, nós passaremos agora à questão relativa às perguntas. Então, eu relembro os participantes que os senhores podem, através do site, formularem perguntas ao nosso palestrante. E, enquanto essas perguntas são formuladas, eu gostaria de passar a palavra ao nosso conselheiro da Câmara Especializada de Agronomia, o conselheiro André Carvalho, para que faça algumas considerações e também, se assim entender, formule uma pergunta ao nosso palestrante Carlos Arantes. A palavra, conselheiro André. Ambiental, que a gente chega hoje a gente está deparando, quando a gente chega na zona rural, tanto o produtor de soja como o pecuarista, ele não está conseguindo fazer o licenciamento ambiental devido ao choque de atribuições aqui no Distrito Federal, na região do Centro-Oeste. E eu imagino assim,
tanto na questão de licenciar a fazenda, tanto seja na pecuária como na agricultura, nós estamos tendo muita dificuldade e está aparecendo muitas perícias, né, e autos de infração. Eu queria saber do doutor o que a gente pode levar tanto para o perito como para o produtor rural, deparando agora na frente com esse questionamento. A gente quer fazer na questão de desmatamento, a supressão vegetal. Então, quando caracteriza rendimento lenhoso, não se faz o licenciamento, nem pelo IBAMA, nem pela SEMAD, nem pelo IBRAM-BF. Então, quando a gente tenta fazer uma limpeza de pasto, a gente consegue só em 20 hectares. E agora, pelo sistema Sinaflor do IBAMA, isso está dificultando muito. E eu queria ver do conhecimento do doutor o que o senhor nos recomenda, tanto para nós profissionais, como para os produtores rurais. Bem interessante a pergunta, em especial porque é o seguinte, a Constituição Federal ela fala da obrigatoriedade de cumprimento da função social do imóvel. Da mesma forma, a Lei 8.629/93, ela fala que se o imóvel não cumprir a função social atingindo índices mínimos de produtividade, ele pode ser objeto de fiscalização pelo órgão fundiário e de abertura de um processo de desapropriação para fins de reforma agrária. Olha o que nós temos. Nós temos a necessidade de limpeza de um pasto para que o imóvel continue mantendo os seus índices de produtividade. E nós temos um órgão ambiental que nos impede de explorar e de cumprir um ato constitucional, que na realidade, nós não temos opção de escolha. A Constituição nós temos que cumprir. Ela fala das nossas obrigações, tá, e deveres, tá, e fala dos nossos direitos. Nessa situação, é uma obrigação cumprir a função social. Eu acho que, nesse caso, nós podemos até estudar a possibilidade de um mandato de segurança para preservar direitos. Porque o que acontece nessa situação? Eu estou seguindo as normativas legais, solicitando que a licença ambiental para dar andamento na exploração do meu imóvel, cumprindo o que manda a Constituição, o Estatuto da Terra e a 8.629/93, e o órgão ambiental através de burocracia e descumprimento de fundamentos legais básicos. Por exemplo, se nós formos conversar aqui rapidamente, falamos da pirâmide de Kelsen, onde nós temos a Constituição Federal como o topo dessa pirâmide, tá? E as instruções normativas e pareceres aqui na base da pirâmide, e entre isso nós temos leis gerais, decretos regulamentadores, e aí decisões colegiadas, tudo isso é superior do que essa normativazinha. E nós, o que acontece? Por vício ou preguiça, no decorrer dos anos, nos acostumamos a ser regrados por normas, como fomos por normas de IBAMA, por instruções normativas de Receita Federal e por instruções e portarias do IBAMA. Isso não pode prosperar. Na realidade, essa atividade, essa situação do órgão fiscalizador aqui, ele está te impedindo de cumprir um direito constitucional, que é manter o seu imóvel produtivo, impedindo dessa forma que ele venha a ser desapropriado para fim de reforma agrária. Uma excelente pergunta, André. Muito obrigado. Obrigado, professor, pelo esclarecimento. Eu que agradeço. André, a palavra continua com você. Tem mais algum comentário? Gostaria de fazer mais algumas considerações? Não, o professor deixou bem claro, né, professor Carlos? Porque, igual tem uma situação no município de Uruaçu, ele passou por um leilão público, ele adquiriu a terra, fez o georreferenciamento, fez o cadastro ambiental rural, tem o ITR, tem o CCIR, mas não consegue trabalhar a terra. E foi o que o senhor acabou de falar dos vícios, né? O IBAMA e a burocracia. Nós temos tudo, né, para expandir mais em meio a essa pandemia, mas devido à burocracia dessa legislação, né? E quando você vai numa região, o Tocantins é mais fácil, saiu na frente. Agora aqui no Centro-Oeste, na região de Goiás e Brasília e o entorno, a região cristalina hoje, a maior área irrigada da América Latina.
e a gente não consegue tirar mais uma outorga, né? Nem para nada. Essa questão do outorga também é uma questão extremamente interessante, porque é muita burocracia. Um tempo atrás, a gente trabalhava no escritório fazendo muito serviço de licenciamento e outorga. Hoje, a gente trabalha mais na parte de consultoria, parecerista e tudo mais. Por quê? Porque é um desgaste extremamente grande do profissional frente ao seu cliente, porque o cliente acha que o profissional não está fazendo nada. Porque a burocracia do órgão, de alguns órgãos fiscalizadores, é um elefante branco que não quer se movimentar. Eles te apresentam um checklist pela internet. Você preenche todo o checklist e deveria já entregar pela internet. Não, você tem que levar pessoalmente. Aí resolveram que os órgãos vão fazer análise do que pode ser protocolado ou não. Isso aí é inconstitucional, porque a Constituição fala que é direito do profissional ou de qualquer pessoa o direito de peticionar frente aos órgãos públicos e obter as informações que lhe trazem direito. Então, esse é um cerceamento de um direito fundamental, constitucional. Aí você dá entrada nesse processo todo e vem uma pessoa lá dentro e fala, não, mas faltou esse papel que você me trouxe. Ele tinha que ter 2 carimbos, não um só, mas no site fala que é 1 carimbo. Não, mas o nosso entendimento interno aqui são 2. Toma, leva para trás. Então, é muito difícil esse jogo, não é um jogo sério, e esse é um jogo perigoso, tá? E que nos obriga, já fizemos isso inúmeras vezes, entramos com mandado de segurança contra órgãos para obter direitos e eles, no final das contas, foram obrigados a cumprir. Tá? Então, isso é muito complicado, atrapalha demais a vida do proprietário rural, atrapalha demais quem quer trabalhar. Ou seja, você vê que existem engrenagens em determinados locais que são feitas para ficar emperradas e não andar. E mesmo assim, o agro continua tendo produções em cima de produções, aumentando as exportações e basicamente carregando, como sempre fez, carregando o nosso grande país nas costas. Graças a Deus, os agrônomos fazem parte desse complexo agro e nós trabalhamos para enriquecimento de nossa pátria. Muito bom. Obrigado mais uma vez, professor. Esclarecido. Eu, dando continuidade, eu gostaria de lembrar aos presentes que coloquem no bate-papo, no chat, nome, número do CREA, ou, se for estudante, o número do CPF e o e-mail, para que nós possamos encaminharmos o certificado de participação nessa palestra na sequência da semana. Dando sequência, eu gostaria de convidar o presidente Pedro Assad para algumas considerações e, se assim entender, formular uma pergunta ao nosso palestrante. Presidente Pedro. Obrigado, Gilberto. Queria parabenizar aí o nosso palestrante, professor Carlos, e colocar para ele que não é só na agronomia, não. Na engenharia também é muito trabalho o negócio. Na civil, dos projetos que a gente tem, fala-se que não, pode entrar que a gente libera, o projeto é liberado, alvará, você não consegue alvará, então não é só na área da agronomia, não. Nós temos também problemas burocráticos em todas as áreas da nossa área, né? Como você colocou, eu não vou só dar uma consideração, que eu achei interessantíssimo a sua palestra, e colocar que você disse uma coisa assim, fazer um biquinho. Vem cá, faz um bico aqui, me dá uma avaliação, faz uma períciazinha. Eu, no início, coloquei, não, a perícia não é chegar lá e você levantar, escrever e toma, recebe seu dinheirinho e vai embora. Você pode prejudicar como você pode ajudar. E, coloca o valor aí para mim, isso aí tá bom que eu recebo. Eu acho que não é assim, como você bem citou, né? E a gente tem que ter o conhecimento, como foi frisado, né?
a expertise de como se trabalha na área, não é só chegar e você tem que ser uma pessoa que tenha expertise, não é? E a gente está nessa situação. Hoje, no país, se não melhorar o aspecto burocrático para se agilizar alguma coisa, nós vamos ficar, essas agilidades de liberações, essas coisas, nós vamos ficar travados em muitas áreas que podem desenvolver mais rápido no tocante à agronomia, à engenharia, a toda essa área aí. Exatamente. A burocracia, eu não quis entrar em outras searas, mas isso daí nós sabemos muito bem, né, doutor Pedro, que a parte toda, na verdade, vamos até falar dos nossos colegas arquitetos, né? Engenharia, arquitetura e agronomia sempre sofreu com a questão burocrática, sempre sofreu. Nunca tivemos nenhum refresco. Isso é verdade, tá? O doutor André foi muito claro em dizer a questão do licenciamento ambiental, outorga também. Poxa, para construir uma casa, eu vou fazer uma ampliação, uma reforminha, nem uma construção, vou colocar uma ampliação no fundo ali, vou fazer uma churrasqueira, colocar mais lá 30 metros quadrados. É uma burocracia absurda. É tão absurda que o doutor Gilberto Campos já foi construtor e hoje não quer saber mais disso. Eu não sei se ele lembra, mas ele já construiu casa para mim. Ele tinha sociedade aqui em Araçatuba, ele já construiu minha casa, uma casa minha já há muito tempo, mas há muito tempo atrás, né? Então, mas a burocracia é incrível. Aí chega, vai na prefeitura, quem recebe, faltou o carimbo. Para que carimbo? Não tem carimbo nenhum. Não, mas agora nós decidimos. Essas decisões internas desses órgãos, isso aí mata o profissional. Você quer ver um problema absurdo que nós temos na agronomia, vocês têm na civil, é com relação a cartórios. Cada cartório ele tem um entendimento diferente de como você deve dar entrada a um documento para solicitar alguma coisa. Por exemplo, o georreferenciamento. Eu vi ali que o escritório do doutor André também faz georreferenciamento e tudo mais. Devem ter colegas ouvindo aqui com georreferenciamento, sobre georreferenciamento, vão saber muito bem do que eu falo. Cada cartório no Brasil, vamos limitar isso aqui, tá? Vamos diminuir, vamos colocar assim, ó, dentro do estado de São Paulo, cada cartório em cada município, ele tem trâmites próprios. Então, são documentos que ele exige que estão totalmente fora daquela lista de documentos básicos necessários. Não, eu entendo que é desse jeito. Você não tem que entender. O prestador de serviço público não tem querer, não tem entendimento próprio. É o princípio da impessoalidade. Ele tem que prestar um bom serviço, tem que ser impessoal. Ele segue a regra que está escrita para ele. Ele não dá interpretação. A partir do momento que esses princípios legais não são seguidos, e por isso eu falo que na nossa área de engenharia legal, você precisa ter conhecimentos na área de direito, é justamente por conta disso. Por você saber quais são os seus direitos que estão sendo ofendidos. Um atraso na documentação de obra, num canteiro grande, um atraso de um mês numa canteira de obras imensas, isso representa uma fortuna de dinheiro que os empregados terão que ser pagos. Os custos envolvidos terão que ser pagos, aluguel de máquina e tudo mais. Você tem que ficar ali no stand-by para, olha, eu preciso alugar essas máquinas para trabalhar, eu vou ter que manter isso aqui até que alguém resolva, pumba, dar um carimbo de aprovado. Então, essa burocracia atrapalha absurdamente. Se nós analisarmos as obras que estão sendo feitas no Nordeste agora, através do Exército, as obras estão caminhando super rápido. Por quê? Porque não tem burocracia. O Exército vai e faz e ponto final. Entendeu? Então, mas é diferente. Nós que trabalhamos em iniciativa privada, tá, ficamos dependentes de autorização de órgãos para fazer isso ou aquilo. Isso atrapalha bastante. Deveria ser mais célere, deveria ser mais rápido. Afinal de contas, para que nós temos uma anotação de responsabilidade técnica em que nós assinamos sendo responsáveis por aquela obra ou serviço?
Se nós somos os responsáveis, por que tem que ter um cara que não tem a formação na área de engenharia, ou arquitetura, ou agronomia, que vai dizer se aprova ou não aprova o nosso projeto? Explica para mim, doutor Pedro. Me convence, por favor. Eu não tenho como te convencer, eu vou te colocar agora numa sinuca também. Não é nem sinuca, eu vou colocar aqui. Eu ganhei uma licitação em janeiro. Não comecei ela até hoje. Uma UPA, porque não tem licença ambiental para me tirar 3 árvores. 3 árvores. 3 piqui que tem lá dentro. Eles não me deram ainda. Olha só, eu já falei pro cara, eu tiro aquilo ali, põe 10 da onde você quiser, mas libera o terreno para me dar. Então tá lá, essa semana que me deram a licença para fazer a supressão dos 3. Mas só assim, eu tenho que cortar, deixar a madeirinha ali para eles irem lá, olhar se eu fiz certinho, para depois eu tinha que fazer a retirada. Vou começar agora, desde janeiro. Tem gente que já está acabando a obra, eu nem comecei. Tem gente que já está acabando, eu nem comecei. Então você vê que travam certas coisas que você não entende, entendeu? Tem aí o Sávio colocou até que com vírgula muda-se documento. Leia, Gilberto, o que o Sávio colocou aí, por favor. O que o Sávio colocou, né? É verdade. Ele coloca uma... Antes de ler o que o Sávio colocou, eu só gostaria de observar, viu, Carlão, que eu lembro aí até o projeto da tua obra lá, né? Na década de 80, viu, Pedro? Nós fizemos a construção lá da casa, né? do nosso palestrante aí. E está em pé até hoje, né, Carlos? O projeto foi muito bom. Ainda bem, né, Gilberto? E ele, como perito, né, não sofreu nenhuma ação até hoje dessa. Que deu tudo certo. Mas, de todo modo... Tem que fazer o jabá. A empresa dele sempre foi uma empresa muito séria, né? E quando o Gilberto saiu desse mercado, né, até fez muita falta, porque é um profissional de ponta, sabe disso, é meu amigo, né? É difícil, né? É difícil. Mas é meu amigo, a gente tem que falar, mas é verdade. É um grande profissional. Então, obrigado, Carlos. Mas aí nós temos um comentário do Sávio Feitosa no chat, que diz que os cartórios, às vezes, inventam obrigações acessórias, cada vírgula que mudam em algum documento, eles têm que emitir e devem ser pagas pelo cidadão, uma série de coisas. Foi o que você observou, inclusive, em relação a essas questões dos cartórios, e que os procedimentos variam aí de municípios a municípios e dentro dessa linha. Quiser fazer mais alguma observação sobre esse assunto? Sim. E depois eu tenho também mais uma pergunta aqui do pessoal aí para lhe fazer. Tá. Né? Vamos espancar esse assunto aqui, que aí a gente já resolve o assunto dele, o problema dele. Você quer ver uma coisa muito interessante? Por exemplo, a Lei 10.267/2001 instituiu o procedimento de georreferenciamento no país. Tá? E ela alterou a Lei 6015 de registros públicos, né? Justamente com relação a isso. Bom, veio para melhorar, ótimo, veio para melhorar, porque agora nós vamos saber exatamente o imóvel onde fica. Por coordenadas do TM, nós temos a certeza. Não por azimuth e rumo, você nunca sabe onde o imóvel começava ou terminava. Você tinha um azimuth e rumo que podia começar aqui em Araçatuba, como aí em Brasília. Né? Cabe exatamente o polígono em cima, mas por coordenadas do TM, não. Mas o que acontece? Aí os cartórios acharam uma forma de ganhar dinheiro. A partir do momento que eles descobriram que os memoriais descritivos dessas matrículas eram memoriais imensos, de folhas e folhas e folhas e folhas, eles viraram e falaram o seguinte: olha que negócio bom. Ela entra em contato com o profissional que fez, pede o CD-ROM em formato Word para ele fazer o copia e cola para dentro da matrícula, aí o proprietário vai tirar a matrícula, a certidão de matrícula. Quanto é? Bom, era R$15 ou R$18. Agora que averbou o georreferenciamento, que tem mais página, é 150. Pô, é xerox, gente.
Então, é uma coisa que tem que acabar, matrícula física. Isso é um absurdo. Tem que ser tudo absolutamente digital para acabar essa espoliação, né? A questão do licenciamento do doutor Pedro deu errado porque era o primeiro no 3 piquis, espécie protegida, né? Espécie protegida. Aí complica tudo. Aí acha um cara lá dentro e fala, pelo amor de Deus, vai acabar com o piqui de Goiás, né? Aí já vem a música para piorar a situação, né? E aí o troço demora. Poxa, faça o pagamento ambiental. Eu apresentei uma metodologia bem interessante para resolver esses problemas. Porque a pessoa fala, mas você vai tirar um piqui de 50 anos e vai plantar 10 mudas? Ok, então transforma isso aí tudo em carbono e equivale em carbono. Quantas toneladas, quantos metros cúbicos de carbono tem essa árvore? Ah, tem tantos metros cúbicos, corresponde a quantas mudas? 1000 mudas, muito bem. Então, o licenciamento ambiental tem uma compensação de 1000 mudas de piqui. O senhor vai fornecer essas 1000 mudas aqui para o órgão ambiental e nós vamos destinar onde vai plantar. Pelo menos desenrola a atividade e de uma situação que vai sair. Tá? Dentro da cidade, não adianta. Urbanização é urbanização. Não pode ser tratado o meio urbano como é na área rural. Enquanto continuar com essa mentalidade, fica muito difícil, porque nós temos as cidades porque é o habitat, o meio ambiente do homem viver. Tá? Ah, mas tem que ter proteção à natureza. Para isso, nós temos reserva legal e área de preservação permanente. Tá? Nós temos parques e tudo mais. Tá? Mas não podemos fazer esse entrave, causar esse entravamento. E uma coisa que eu sempre entendi, se fosse intramuros, se fosse dentro do seu terreno, não deveria tirar licença ambiental coisa nenhuma em área urbana. Porque para urbanizar, obrigatoriamente, em todas as leis que houveram, a matrícula mãe já deveria ter pagado a cota ambiental dela com a verbação de reserva legal. Então, ficar carreando essas obrigações, isso aí é contraproducente e dá até para pensar sobre legalidade. Respondido, presidente Pedro, tudo em ordem? Dando sequência, nós temos mais uma pergunta aí, que seria a pergunta até pelo tempo, viu, Carlos? A pergunta final aí. Que conselho você daria para aqueles profissionais da engenharia que pretendem iniciar um trabalho, iniciar uma carreira nessa área de perícias e avaliações, nessa área de engenharia legal, para que possam desenvolver a profissão com segurança e prestando um bom serviço para a sociedade e serem profissionais de sucesso? Estudo. Estudar muito. Ler muito livros técnicos. Participar de congressos e seminários. Tá? Fazer uma lavagem completa na sua cabeça, direcionada à aquisição de informação. O maior investimento que um profissional pode fazer é na sua formação profissional. Eu tenho 3 filhos. Gilberto conhece meus filhos desde criança, desde pequenininhos. Tá? Minha mais velha, a Carla, é advogada, a do meio, a Camila, engenheira agrônoma, e o caçula, o Ciro, engenheiro agrimensor. Então, eu tenho 2 filhos no sistema. O que eu cobro deles? Pós-graduações, cursos e cursos. Com essa pandemia, eu fiz eles fazerem curso e assistir webinar, chat, diabo a 4, no mínimo uma vez por semana. Treinamento. Não tem a melhor forma de você ser um profissional de ponta para prestar um bom serviço, um ótimo serviço para toda a população, toda a comunidade. Não tem outra forma. Obtenção, captação de informação, de conhecimento. Além do que, a ética profissional é fundamental. Tá? Ética alinhada com conhecimento, você sempre vai ter bons resultados. Obrigado, Carlos, pela explanação. E agora eu gostaria de passar a palavra para o conselheiro André, para as suas considerações finais. Conselheiro André, com a palavra. Agradecer demais o professor
a sua palestra, foi bem claro. Tudo que ele falou aqui é o que a gente depara, inclusive essa questão do cartório que ele falou, tem cartório que pede, companheiro, o confrontante do outro lado do rio, e tem cartório que pede também o que ele falou, para marcar o eixo da rodovia. Então, o profissional tem que ficar no meio da BR com o aparelho para marcar o eixo da rodovia, que o cartório vai me cobrar. Então, tudo que ele falou que a gente depara aqui, ele tem que aparecer mais vezes, e aqui para o escritório, tenho certeza que tanto meus colegas agrônomos, zootecnistas, veterinários, que me cobram bastante essa questão de licenciamento ambiental, estão esclarecidos com tudo que o professor demonstrou. Só tenho a agradecer e pedir para o CREA que ele volte e vamos apoiar ele lá em São Paulo, no próximo livro dele. Aqui e lá em São Paulo também. Obrigado, professor, por tudo. Obrigado. Obrigado, conselheiro, pelas palavras e esse evento do Aprimora Mais e essa palestra foi aí uma iniciativa conjunta com a Câmara de Engenharia da Agronomia. Tá? Então, nós agradecemos aí o conselheiro, em nome da Câmara, né, que oportunizou essa palestra e esse convite ao engenheiro agrônomo Carlos Arantes. Gostaria, antes de passar a palavra ao Carlos, né, para suas considerações finais, e após ao nosso presidente, para que faça o encerramento do evento, gostaria de lembrar que no dia 13, já na próxima quinta-feira, o Aprimora Mais já tem programado uma palestra sobre empreendedorismo pós-pandemia para engenheiros e engenheiros agrônomos. Então, no dia 13, agora, na próxima quinta-feira, a palestrante é especialista nessa área, a doutora Cristiane Moraes, do SEBRAE. Então, nós trataremos dessa questão do empreendedorismo. E para o dia 20 de agosto, que é também uma quinta-feira, está por conta da Câmara de Engenharia Elétrica, onde está programada a palestra sobre certificação de novos projetos na área da engenharia elétrica com o engenheiro Ronald Siqueira, que é nosso, inclusive, conselheiro e coordenador do Colégio de Entidades do CREA-DF. Antes de passar a palavra para o Carlos, eu gostaria de agradecer, Carlos, a gentileza, o convite, a palestra foi muito esclarecedora. Eu tenho certeza que os profissionais da engenharia agronômica do Distrito Federal e do Brasil tiveram aí um panorama muito enriquecedor da questão relativa a esse mercado de perícia e à formação que o profissional deve ter e deve caminhar para isso. Então, agradeço as palavras de carinho que foram direcionadas a mim por você, tá ok? Muito obrigado, tá? E eu passo aí para você fazer as suas considerações finais e após o nosso presidente, engenheiro Pedro Assad, para o encerramento. A palavra, então, Carlos. Obrigado, Gilberto. O Sávio Feitosa acabou de postar no chat aqui uma coisa interessante. O professor Dr. Manuel Alcázar Molina, da Universidade de Jaén, na verdade o nome dele completo é Manuel Gonçalo Alcázar Molina, na Universidade de Jaén, na Espanha, muito meu amigo, né? Fala a mesma coisa, o melhor investimento para o profissional é a capacitação. Está correto, doutor Alcázar, como o chamam na Espanha, ele é uma das maiores sumidades em cadastro. Inclusive, ele tem trabalho muito forte com quase todos os países da América Latina, Banco Mundial, Europa, justamente para a implementação de cadastro. Ele é uma pessoa com um nível de conhecimento espetacular. Tem a felicidade de ter um livro escrito com ele, Manual de Avaliação de Bens, onde nós tratamos de metodologias avaliatórias brasileiras, europeias e norte-americanas.
Bom, essa área de engenharia legal é um vício, porque é impressionante, eu vejo as pessoas participarem pela primeira vez de um congresso ou de um curso e facilmente chama a atenção e atrai pela diversidade, pela possibilidade de descobrimento, de envolvimento e de pesquisa. A perícia judicial é impressionante porque você não tem dois trabalhos iguais. Então, a palavra monotonia não existe no dicionário da engenharia legal. É uma palavra que nós não conhecemos, não sabemos de forma alguma o significado. Então, eu espero que esse breve bate-papo nosso, rápido bate-papo aqui, tenha despertado uma vontade de conhecer alguma coisa a mais sobre engenharia legal. E sobre isso nós temos um volume de cursos enormes em que o parceiro de várias entidades, como o IBAP, o CREA sempre foi parceiro nosso em congressos, em seminários e cursos e tudo mais, e tem as divulgações desses treinamentos todos aí. É muito importante o aprimoramento profissional, isso aí não tem conversa, isso é o fundamento de tudo. Sem aprimoramento profissional, não tem como você prestar um bom serviço. De qualquer forma, eu deixo com vocês o meu carinho, os meus contatos, caso alguém fique alguma dúvida, ficou sem jeito de fazer alguma pergunta, entre em contato, tá? Mande um WhatsApp para mim, vou deixar aqui embaixo o meu WhatsApp, e ficar à disposição de vocês. Tá? Ficar à disposição de vocês, caso outra necessidade, caso outro interesse, mais esclarecimentos. Um abraço para todos vocês, muito obrigado pela atenção, pelo convite, pelo carinho de estar aqui com a gente. Nós é que agradecemos, Carlos, e gostaríamos de agradecer a toda a equipe que trabalhou para que tornasse possível a realização desse evento, ao presidente Pedro pela presença e estar sempre conosco aqui no Aprimora Mais, né, que é um projeto novo que está aí já a terceira palestra, né, dando sequência. E também, para finalizar, passamos a palavra ao presidente em exercício do CREA-DF, engenheiro civil Pedro Assad. Por favor, presidente. Obrigado, Gilberto, mais uma vez. Eu queria agradecer o professor Carlos aí pela paciência com a gente aqui, de estarmos aqui até essa hora, dando as informações aos nossos colegas aí, né? E deixar a casa sempre à disposição para quando tiver e quando quiser. É só entrar em contato, ainda mais que você tem um conhecimento aí com o Gilberto aí, só ligar, Gilberto, quero mais uma palhinha lá, abre um espaço para a gente, nós estamos à disposição. Obrigado. Né? A hora que você quiser. André, muito obrigado aí por estar aí com a gente até agora. Então, boa noite a todos, obrigado aí pela participação, estamos sempre à disposição. Um grande abraço. Agradeço, um abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos.